Olá, pessoal! Tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um Mary Me Ajuda. Hoje falando sobre mãos que curam, um assunto bem legal, que acho que vocês vão gostar bastante, de como que a gente pode utilizar as nossas mãos, os movimentos de mãos e braços na dança do ventre com um objetivo um pouquinho diferente daquele que a gente conhece. Como que a gente pode utilizar os movimentos de mãos e de braços para determinados fins terapêuticos. Então, na ajuda a lesão, a dores e assim por diante. Porque a gente tem uma baita aliada que é a dança do ventre e a gente tem essa ferramenta que pode nos ajudar muito a auxiliar nós, como bailarinos, a melhorar o nosso corpo através da própria dança do ventre. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mary Hesler, sou bailarina profissional de dança do ventre desde 2007, diretora do grupo Gawase de danças árabes, fisioterapeuta e instrutora de pilates, treinamento funcional, pós-graduanda em medicina tradicional chinesa e criadora do Physio Belly Dancer, que é o que a gente vem fazer todo dia aqui, a fisioterapia em prol da dança do ventre. Como que a gente pode desvendar um pouco mais a dança do ventre com um olhar mais técnico e mais saudável, preventivo e seguro. Vamos lá? Bom, antes de qualquer coisa, quero pedir então para vocês que se vocês estiverem vendo essa live pelo Instagram, lembra que a live não fica salva aqui por questões da própria plataforma, mas vai estará disponível essa live no YouTube. Se você estiver vendo essa live no YouTube, já vou te pedir o seguinte: curte, se inscreve no canal, que isso ajuda muito a gente a crescer o nosso canal. Lembrando que esta live não ficará salva no Instagram, então pega essa live e manda para quem você achar que ela pode ser importante. E eu tenho certeza, ou você ou alguém vai se interessar, porque essa live tá babado, tá sensacional. Certo? Bom, mãos e suas possibilidades dentro da dança. A dança do ventre, eu gosto muito de falar isso até nas minhas aulas semanais, regulares, né, de dança do ventre, como professora, que eu acho que uma das coisas que mais dá o charme da dança do ventre são, né, as mãos, né? Porque a gente tem diversas possibilidades de utilizar as mãos dentro da nossa rotina dançante. Mas isso aí é um método meu, tá? Didática minha, é um pensamento meu, de que as mãos, elas falam muito mais sobre a nossa personalidade. Então é muito complicado, e as minhas alunas aí sabem muito bem disso. Cadê a Malu aí, ó? Que eu não gosto de ficar impondo regras em relação à mão. Ah, usa dessa maneira, usa dessa outra maneira. Ah, isso e aquilo e assim por diante. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, não sei se vocês chegaram a ver uma live que eu fiz há pouco tempo, eu acho que é uma semana atrás, falando sobre as características de personalidade que cada um tem e que cada um acaba transmitindo durante a dança, né? Então, por exemplo, a Mary pode ter a mesma prática de ensino da Maria, mas a Mary nunca vai ser a Maria nunca vai ser a Mary, porque elas têm histórias de vida diferentes e personalidades diferentes. E as mãos é uma das coisas principais quando a gente fala em personalidade dentro da dança do ventre. Não iremos abordar aqui sobre personalidade de dança, mas é muito importante que eu comece falando sobre isso, justamente para falar para vocês que não existe regra. Regras em relação à dança, eu sou bem chata, né? Claro que a gente tem regras em relação à história, em relação a músicas, em relação ao corpo humano, mas a gente não tem regras de posturas básicas, que é uma coisa que eu sempre falo pra vocês. A mesma coisa quando eu falo em relação a mãos. A gente, quando dança, a mão ela tem que ser uma continuação da nossa personalidade.
Então, se eu sou, Mary, por exemplo, uma pessoa muito extrovertida, eu não vou me obrigar a me congelar e me enrijecer durante a minha dança, porque essa não sou eu. E a mão, ela tá, os braços, as mãos, os punhos, os membros superiores, eles estão dentro da dança do ventre justamente para ser um pedacinho da nossa característica. E a gente tem diversas possibilidades de utilização de mão dentro dessa dança e com a sua característica. E a gente, agora que vem o pulo do gato, a gente pode usar essas possibilidades de movimentos e de uso das mãos dentro da dança do ventre para corrigir ou até mesmo melhorar alguma coisa que você já tenha ou que você não tenha e queira melhorar. Por exemplo, se eu tenho... Meus cachorros agora resolveram participar da minha live, né? Bom, se eu tenho, por exemplo, uma lesão de manguito rotador, que é essa de ombro, né? Vamos falar em termos mais simples. Se eu tenho uma lesão de ombro, por exemplo, uma lesão bem conhecida, chamada ombro congelado, que a gente não consegue mexer, principalmente acima de 90 graus, é muito difícil para o paciente mexer e elevar. Bom, eu posso... Só que o tratamento para ombro congelado é mexer. Então, a gente precisa mexer. Vocês entendem que, utilizando movimentos da dança do ventre, que eu faça esses movimentos com a minha articulação, isso pode estar ajudando a mim mesma, que tô com esse problema, a melhorar esse problema? Pois é, então é isso que a gente vai ver hoje aqui na nossa live. As possibilidades de mãos são diversas, tá? Isso que eu tenho minha colinha aqui pra vocês, mas é o seguinte, a gente tem duas opções de realização de movimento. Uma com ativação muscular e a outra sem ativação muscular. Mary, o que isso significa? Vou mostrar pra vocês. Sem ativação muscular. Agora com ativação muscular. Sem ativação muscular. Com ativação muscular. O movimento, vocês acabam percebendo que ele acaba sendo completamente diferente, né? É errado fazer sem ativação muscular? Eu não diria que é errado, mas eu diria que é perigoso. Porque se você acaba realizando esse movimento sem ativação muscular, outras musculaturas, elas podem se sentir agredidas justamente por não estar tendo uma proteção nesta articulação. Quando a gente não ativa... Quando a gente não ativa as musculaturas que a gente precisa ativar para fazer determinado movimento, aquela região, aquela articulação, ela fica muito mais propensa a ter lesão. Porque ela está sendo feita de qualquer jeito, sem uma coisa que a gente fala muito, chamada consciência corporal. Então, se você não sabe o que é consciência corporal, é justamente isso que eu tô falando para vocês. É fazer o movimento sabendo quais musculaturas eu estou ativando para uma melhor execução deste mesmo movimento. Compreendido? Bom, só que na dança do ventre a gente tem diversas possibilidades. A gente tem muita carga de incidência de balé, de jazz, de contemporâneo, de danças folclóricas, como também... que me fugiu a palavra. Castanhola dança flamenca, dança cigana também. Então a gente tem diversas... como é que é a palavra? Respingos, né? Dessas outras influências. A gente tem muitas influências dessas outras danças dentro da dança do ventre. Então eu gosto muito, muito, muito de falar para os meus alunos de turma regular de que os braços são livres. Você pode fazer o que você quiser dentro da sua dança, utilizando os seus braços e as suas mãos, desde que você saiba como aquele movimento ele ocorre, ele acaba sendo executado.
Então, se eu quiser, por exemplo, utilizar, aí eu já vou entrar também em um quesito um pouco mais técnico da própria dança do ventre, não tanto da parte anatômica, né, nem biomecânica, mas da dança do ventre, porque a gente também não pode simplesmente jogar fora, né, e colocar de lado toda uma questão estrutural de leitura musical, por exemplo. Eu não posso utilizar meus braços, isso é não poder mesmo, tá? Opinião minha e com base nos meus estudos e na minha carreira e com todo mundo que eu estudei, tá? Não existe você usar braço onde a música não pede pra você usar braço. Não existe você fazer uma marcação com a sua mão no momento em que a música não pede que você faça isso. Então, primeiro de tudo, a gente tem que respeitar a música, para depois, primeiro de tudo, a gente precisa respeitar o nosso corpo, para depois a gente respeitar a música, para ir dentro disso, a gente saber onde a gente pode utilizar cada movimento e de cada forma. Então, a gente pode utilizar os nossos braços da maneira que a gente quiser. Se você quiser utilizar seus braços fazendo menção, por exemplo, a uma dança flamenca, pode. A uma dança cigana, pode. Eu tenho bases de balé, eu posso usar as mãos mais do balé? Pode. Não tem problema. Só que você tem que saber o porquê que você está utilizando isso, se você pode utilizar isso, se isso não é lesivo para você e quais são as possibilidades em cima disso. A gente tem 3 tipos de movimentos de membros superiores na dança do ventre. Quais são eles? O primeiro é de sustentação, o segundo são movimentos fluidos e o terceiro são movimentos de marcação. Vamos começar pelo primeiro. Sustentação. Movimentos de sustentação com os braços são esses movimentos, posturas, na verdade, que a gente usa aqui, ó. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui embaixo, né? Ou propriamente no cabelo. Vamos ver outra coisa. E a gente tem diversos tipos de braços que a gente pode utilizar, mas em formatos, né? Aqui em cima. Então, esses são os movimentos de sustentação. A gente já vai passar cada um para vocês entenderem dentro do corpo humano, como é que o corpo humano reconhece esses tipos de movimento. Porque, tudo bem, Mary, isso é básico. Eu sei que isso existe dentro da dança do ventre, porque a gente faz isso todo dia. Né? A gente dança assim, posição de básico egípcio e tudo mais. Mas como é que o nosso corpo, ele entende isso? Segura. Fluidos. Quais são os movimentos fluidos? Os movimentos fluidos são os movimentos ondulatórios. São os movimentos que a gente usa de uma fluidez. 1, 2, 3. Em cima, posso cruzar, posso descer, posso fazer movimentos de braço inteiro, posso fazer movimentos em diagonal, em outras estruturas, posso utilizar braço em horizontal ou em vertical, diagonal. E eu posso sim fazer, então, os movimentos fluidos para acompanhar, por exemplo, uma melodia da nossa música. E de marcação. De marcação também é chamado de movimentos impactantes quando a gente fala em corpo inteiro, né? Mas eu gosto de falar na mão como um movimento de marcação. Então, por exemplo, vamos pegar uma música aqui, tanto o Instagram quanto o YouTube, eles tiram os direitos autorais, né? Então eu vou cantar. Aqui o bom é que a gente acaba tendo que se reinventar nessa era tecnológica, né? Quem conhece a Alf Leila, né? Tam, 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 tararararam, tam, 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 tararararam. Certo? Como é que a gente pode marcar, por exemplo, o início de Alf Leila com os nossos membros superiores em marcação? Tum, tum, tum. De novo. Tum, tum, tum. Isso é uma marcação. Ou posso fazer tum, tum, tum. Marcação, tá?
tum, tum, tum. Tudo que eu fizer de marcação no meu corpo. Agora, vocês entendem que dentro da ukulele, tô pegando ela como exemplo, né? A gente tem essa parte de marcação e depois eu venho uma parte de melodia. Tum, 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 tararara, tum, 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 tararara, tum, 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 tararara, certo? Então, como é que eu misturo esses movimentos quando a gente tá dançando, né? Numa coreografia, num improviso, num show. Tum, 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 tararara, tum, 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 tararara, tum, 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 tararara. Ou seja, quando a gente tá falando em marcação, eu tô falando justamente em marcar as marcações da música, o que a música pede, por isso que eu tô falando justamente de que a gente tem que sempre respeitar primeiro o nosso corpo, depois a música, para utilizar esses movimentos. Então acaba sendo até mais legal vocês separarem, eu gosto de separar assim os movimentos de braço, pra gente entender que a gente tem essas três possibilidades. Movimentos de sustentação, movimentos fluidos e movimentos de marcação. Tum, tum, tum. Certo? Bom, qual deles é bom para cada caso dentro da música e visando uma melhora da dor ou da lesão? Agora, esse aí tem que anotar, tá, gente? Não tem muito jeito, não. Mas é o seguinte, na sustentação, como é que o nosso corpo, ele entende isso, tá? Nos movimentos de sustentação, ele trabalha mais fortalecimento muscular. Então, sabe quando a gente tá na aula? Quando a gente tá na aula, a gente tá aqui, ó, há horas, né? E faz e repete movimento e vai pra um lado e vai pra outro, e o braço aqui. Chega uma hora que aqui tá começando a arder, né? Tá começando a arder, e vai ardendo, e assim vai piorando. Então, porque a gente tá fazendo, a gente tá ativando, a gente tá fortalecendo um tipo de fibra, que é essa fibra de sustentação. Fibras de sustentação, para vocês entenderem, não quero entrar muito em fisiologia, mas, por exemplo, são essas fibras aqui, ó, que sustentam o nosso pescoço. Já parou pra pensar o porquê que nosso pescoço não cai pro lado assim? Então, porque essas fibras, elas sustentam o nosso pescoço. Então, é óbvio, quando a gente trabalha, a gente tem dois tipos de fibra no nosso corpo, tá? Os tipos de fibra de sustentação e os tipos de fibra rápida. Esse tipo de fibra que a gente fica aqui, ele faz um fortalecimento físico dessa musculatura de sustentação. Então, por isso que a gente sente o nosso braço arder. Tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, quanto para baixo. Essa é a ideia do nosso corpo quando a gente está trabalhando na dança e começa a sentir essa dor muscular, que é boa, tá? Essa dor é boa, nem toda dor é ruim. É uma dor boa que realmente a gente tá fazendo um fortalecimento muscular dessas musculaturas de sustentação. A dança é maravilhosa, porque estamos fazendo esse fortalecimento de forma não lesiva. Agora, movimentos fluidos. O que os movimentos fluidos trabalham mais no nosso corpo? Consciência corporal e mobilidade. Então, por exemplo, lembra que consciência corporal é fazer o movimento com ativação muscular correta. Lembram disso? Então, se eu estou fazendo um movimento fluido, eu posso fazer assim, ó. Tô trabalhando aqui só a minha ADM do meu cotovelo, porque é só meu cotovelo que tá fazendo assim, né? Se eu fizer ele trabalhando toda a minha parte de membro superior, tô pegando um movimento aqui de exemplo, tá? Trabalhando toda a minha parte de membro superior, aqui eu tô trabalhando o quê? Consciência corporal, ativando as musculaturas específicas para realizar este movimento, e mobilidade. Olha só o quanto que eu estou movendo a minha articulação para fazer esse movimento. Diferente disso aqui. Isso aqui eu tô travada, né? Mas aqui eu não estou travada. Eu estou me movimentando. E eu posso fazer assim
ou eu posso fazer com consciência corporal. Com consciência corporal. Aqui eu tô sentindo todas as minhas musculaturas dos dedos e mãos e punhos. Consciência corporal e mobilidade, vocês estão vendo? Então é muito interessante vocês começarem a dar um outro olhar. Não é por nada, né, que o meu curso ele se chama um Outro Olhar para a Dança do Ventre, justamente por conta disso. É olhar para aquele movimento de uma forma um pouco diferente. Então, nos movimentos fluidos, a gente tem esse trabalho de consciência corporal mais mobilidade. E eu tenho os movimentos de marcação, que são aqueles movimentos que eu mostrei ali na Aufleila cantada por Mary. O que a marcação ela vai trabalhar mais no nosso corpo? Que é tônus muscular e amplitude de movimento. O que é tônus muscular? Tônus muscular, sabe quando a pele é flácida? A musculatura ela é flácida? É porque ela não tem tônus. Sabe quando a gente pede, quem é profissional aí da dança e já deu aula ou assiste outros bailarinos, a gente pode perceber que em alguns casos, quando a gente está ensinando, ou até mesmo a gente quer fazer o movimento, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito suave na minha dança. Santa Camila me dizia, mais força, mais impacto. Então, esse impacto, ele vem através do tônus muscular trabalhado. Não é força, tá? Não é eu ter força para levantar tal coisa, não. Mas essa minha musculatura, ela tá ativada. Então, ela tem que ativar na hora correta, no tempo correto, para dar essa marcação. Então, diferenças, tá? Tum, tum, tum. Agora, tum, tum, tum. Vocês estão entendendo? Aqui eu estou trabalhando o meu tônus. Tanto que se depois vocês ficarem treinando 1, 2, ó, tô dura, 3, e ficar treinando, ali, ó, 15 minutos treinando, 20, no dia seguinte vocês estão sentindo bastante o braço de vocês. E a gente não tá fazendo força, a gente tá trabalhando o tônus muscular. Então, tum, 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 tararararam, tum, 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 tará. Ou seja, estou trabalhando esse movimento de impacto, esse movimento de marcação, ativando o meu tônus muscular. E amplitude de movimento, que a gente chama de ADM. O que é ADM? É justamente, se eu tenho um ombro congelado, ou algum problema de lesão, né, em ombro, é muito difícil eu conseguir elevar, certo? Ou, por exemplo, tô com muita dor e tudo mais, aqui é o máximo. Quando a gente trabalha movimentos marcantes, tum, tum, eu tô trabalhando a amplitude de movimento do meu corpo. Então, revisando, movimentos de braços, né? De sustentação, trabalha fortalecimento físico. Movimentos fluidos trabalham consciência corporal e mobilidade. E os movimentos de marcação trabalham tônus muscular mais amplitude de movimento. Ficou entendido? Qualquer dúvida, vocês mandem no ponto de interrogação aqui embaixo. Seguindo um pouco mais à frente para vocês entenderem. Agora, como é que eu posso utilizar então a dança, toda essa ferramenta que a gente tem, que eu tô passando aqui para vocês, a meu favor? Ao favor da Mary, ao favor das minhas alunas, ao favor dos meus bailarinos. Como é que eu posso utilizar? Eu posso utilizar? Pode. E olha só que interessante. Quando a gente começa a pensar assim, a gente acaba tendo muito mais efetividade durante a nossa prática da dança. Porque a gente começa a olhar as possibilidades da dança do ventre de uma forma mais diferente e mais efetiva. Porque se o seu aluno ou você, que você sabe que você tem uma limitação em ombro, você sabe que você precisa trabalhar mais o quê? Amplitude de movimento, mais mobilidade. Então, começa a pensar, se eu preciso de mais mobilidade no meu ombro, então eu vou trabalhar
mais movimentos fluidos, certo? Certo. Então, é uma tabelinha. E acaba aí, vocês não focando só em uma parte. Vocês não focando só em trabalhar, eu sou muito boa em movimento fluido, então só vou trabalhar movimento fluido. Menina, para com isso, vamos trabalhar outras coisas também, tá? Justamente para tornar a nossa dança bonita, né? Em todos os aspectos e saudável e segura. Se a gente ficar treinando só aquilo que a gente é bom, o que a gente é ruim, vai dar problema, né? A própria Camille uma vez fala um negócio que é muito legal, e outros, a minha avó também já falou isso diversas vezes, que tudo aquilo que você não gosta, ou que você não consegue, ou que você acha chato, ou sei lá, você tem que praticar 3 vezes mais. Que é muito mais difícil. É muito fácil. Por exemplo, Mary, tá? Só indo um pouquinho. Eu detesto dançar músicas rápidas. Detesto. Me perco. Por quê? Porque eu sou uma pessoa ansiosa. Se eu danço músicas rápidas, acaba ativando mais a minha ansiedade e eu acabo ficando mais ansiosa ainda. Aí a Mary, bonita, aqui falando, acaba só dançando música lenta, principalmente tárabe. Ó, vim até com tárabe hoje aqui pra vocês. Mas isso acaba me deixando numa zona de conforto, não é verdade? E acaba que a gente não evolui mais. Isso acontece também com os nossos movimentos. Eu acho chato, acho ruim, acho ficar fazendo movimentos fluidos. Então você sempre vai ser o mesmo bailarino, entendeu? E aí, o que é necessário desenrijecer no nosso corpo, não desenrege. Porque você não tá trabalhando isso. Então é o seguinte, para fraqueza muscular, tenho fraqueza muscular de dedos. Eu vou pegar as coisas e cai. Já viram isso? Vou pegar um negócio e cai. Tenho fraqueza muscular, tá? De dedos e mão. Eu vou trabalhar o quê? Quais tipos de movimento da dança do ventre? Movimentos de sustentação. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar aqui, ó, eu vou trabalhar com o meu aluno aqui. Não é assim, não é assim, não é deixar cair. Mantém tônus muscular. Ficou difícil entender? Aqui, ó. Mantém a aula inteira assim, para ele saber que ele não pode largar. Não pode largar, tá? Então, isso é uma das possibilidades para vocês fazerem quando a gente precisa melhorar uma fraqueza muscular, e então a gente usa movimentos de sustentação. Esses movimentos aqui. Eu tenho fraqueza de trapézio. Esse meu braço aqui para cima, ele vai estar sustentando. Não vai dar muito tempo para você começar a sentir dor. Não é o dor o nome, mas fadiga muscular, tá? Cansaço da musculatura. Porque ela tá fraca. Relaxa. Vai de novo. Entendeu? Então aí a gente tá trabalhando fortalecimento muscular específico ali de trapézio para melhora dessa questão. Tenho rigidez articular. Esse aqui é ótimo, principalmente para quem tem artrose, artrite, né? Pessoas mais velhas. Então, se eu tenho rigidez articular, ou, por exemplo, pode ter acontecido de eu ter tido alguma lesão de ombro e acabar, por exemplo, o ombro congelado, né? E eu acabar não tendo tanta essa mobilidade. Então, eu quero trabalhar, eu quero diminuir, eu quero trabalhar essa rigidez articular. Vou usar os movimentos fluidos. Então, normalmente quem tem, por exemplo, meu avô, né? Meu avô, ele tem bastante artrite reumatoide nos dedos. Aí os dedos dele são bem gordinhos nas articulações, né? Então não consegue estender todo. Eu posso trabalhar com ele movimentos ondulatórios? Posso, sem problema nenhum. Sabe o que vai acontecer quando a gente tem rigidez articular e a gente começa a trabalhar movimentos ondulatórios com os nossos alunos ou com a gente mesmo? A gente começa a fazer uma coisa chamada lubrificar articulações. Quando a gente lubrifica... Tá difícil hoje, né? Quando a gente lubrifica as nossas articulações, a gente previne futuras lesões reumáticas
E se você já tem algum tipo de lesão reumática ou de articulação, a gente lubrifica e acaba melhorando a dor e a mobilidade dessa articulação. Então, olha só que incrível. Movimentos fluidos hoje eu tô focando em membro superior, né? Mas movimentos fluidos acabam trabalhando essa rigidez articular que a gente tenha. E quando a gente tem pouca amplitude de movimento, como eu expliquei agora há pouco, por exemplo, acabei tendo um problema no meu ombro e eu não consigo levar meu ombro acima de 90 graus. Eu vou trabalhar o que com o nosso aluno? Vou trabalhar movimentos de marcação. Tum, tum, tum. Certo? Eu não consigo levar à frente, movimentos de marcação, mas não é lentinho. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tá? Com consciência corporal, ativando e trabalhando tônus e trabalhando amplitude de movimento. Então, movimentos de marcações com os nossos braços são ótimos para se trabalhar com quem precisa ganhar aumento de amplitude de movimento. Mary, o que seria ideal, então? Né? A gente está aqui falando diversas possibilidades, várias possibilidades. Mas e o ideal? O que seria o ideal? Bom, o ideal é equilíbrio entre tudo, né? Nada de extremismos por aqui, muito menos quando a gente fala em corpo humano. Bom, gente, quando a gente tá... Agora que eu falei pra vocês que eu ia entrar um pouco na parte técnica da coisa, que querendo ou não, eu sou fisioterapeuta, tenho aqui o meu trabalho com fisio e dança do ventre, mas eu sou, antes de tudo, profissional da dança, né? Eu tenho minhas aulas quase todos os dias aqui de dança para as minhas alunas e elas sabem muito bem disso. Gente, como eu falei para vocês, primeiro o corpo, depois a música. Então, o ideal é sempre um equilíbrio. Como eu mostrei aqui para vocês no caso da Alf Leila. Tan, 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 tararararam. A gente tem que escutar a música. É claro que a gente tem que trabalhar durante no nosso treino, né, ou nas nossas aulas, mais aquilo que a gente precisa. Mas a gente não vai só trabalhar aquilo ali. A gente vai trabalhar sempre em equilíbrio. É claro que essa é uma didática da Mary de se trabalhar. Eu não gosto de trabalhar uma aula inteira focando só em um tipo de atividade. Eu gosto de trabalhar durante a minha aula o equilíbrio daquilo ali. Eu sei que por exemplo, eu tenho uma aula de 1 hora. Eu tenho 3 tipos de possibilidade: de sustentação, fluidos e de marcação. Eu sei que meu aluno ele precisa trabalhar mais marcação, que é o tônus dele, né? Eu posso trabalhar nessa minha 1 hora 2/3 de marcação e o resto misturar. Tanto que as minhas aulas elas são muito dançadas, então é difícil eu ficar trabalhando tanto posturas, tá? A minha aula a gente dança muito, muito, quem é meu aluno sabe disso. Então, o equilíbrio é a chave de tudo. E o equilíbrio tá onde? Agora essa frase tem que ser... Essa frase até vou tatuar essa frase. O equilíbrio se encontra na música, gente. Não tem erro. O equilíbrio está na música. Na hora que a gente vai dançar, é onde a gente tem o nosso equilíbrio. Então, quando a gente vai ler a música, é a música que vai... Caiu minha luz. É a música, ó, ela até confirmou aqui, ó. É a música quem vai estar pedindo pra gente fazer e não fazer determinado tipo de coisa. Novamente pegando Alf Leila pra vocês, é o que eu vou falar, o que eu vou mostrar pra vocês. Não reparem a minha bota linda, tá? Na Alf Leila, como é que a gente vai falar? É a música que vai pedir pra gente. Tam, 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 tararararam. Como é que eu posso marcar isso? Só daqui pra cima, né, gente? Que tá complicado aqui pra mim. Como é que eu posso marcar isso? Tum, 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 tararararam. Tum, 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 tararararam. Tum, 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 tararararam. Tum, 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 tararararam. Possibilidades. Vamos pegar Batuanes Beak. Tararararam. Taram, tam. Tararararam. Taram.
Vamos lá, Não, tá linda a minha canção. Acho que só pela minha canção vocês deviam dar coraçãozinho, tá? Me seguir. Que tá linda essa minha canção aqui. But when it's big. Tum. 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 Certo? Dando uma possibilidade então aí pra vocês. Dançar sentado é bom, hein, gente? Pra vocês entenderem o que eu quero mostrar pra vocês. Então, o equilíbrio é a música. E daí a gente entra em outros aspectos, que daí é técnico mesmo. Se você quiser saber mais, vire meu aluno. Porque é o seguinte, aí a gente tem leitura musical, a gente tem leitura de nota, a gente tem quando que é indicado dentro da música fazer determinados tipos de movimento. Por que a gente usa a nossa mão lá no alto? Tem um porquê. Tudo na dança tem um porquê. Quando é que a gente vai utilizar o braço no alto? Quando a nota é aguda, quando a nota é alta, quando a nota pede algo acima de ti. Quando que eu vou utilizar quando que eu vou descer os meus braços? Quando a nota descer. Eu posso marcar com os meus braços, os meus membros superiores, os duns? Posso. Não necessariamente tem que ficar no quadril, né? Dança do ventre vai muito, muito, muito além do quadril. Eu posso dançar uma música inteira só com o braço. Então, assim, só pra fechar também, o que tem que cuidar é justamente focar, só pra dar esse fechamento, focar sempre na repetição. Por exemplo, eu quero fazer uma aula de braço, né? Cuida com a repetição excessiva do mesmo movimento, porque isso pode gerar lesão. Mary, por exemplo, hoje a aula é de braço. Cuida, fez movimento ondulatório, já tá cansado, você já não aguenta mais, seus alunos também estão cansados. Muda, trabalha um pouco de marcação, trabalha outras técnicas, não foca só num tipo de trabalho, porque repetição, o excesso de repetição pode te levar a lesão. A gente fala, a repetição leva à perfeição? Sim, mas o excesso de repetição também leva a lesão, tá? Do mesmo jeito que ficar aqui por muito tempo, ai, tá doendo, mas a Mary disse que essa dor muscular é boa. Mentira. Que não vai, é boa sim pra fortalecer, mas calma, dá um tempo, equilíbrio é tudo. Nem mais, nem menos, equilíbrio, tá? Então, tem que trabalhar também com responsabilidade. Você não vai trabalhar, por exemplo, a criatura já vem aqui, ó, pra fazer aula, né? Aí eu já comentei desse caso. Fulana, relaxa, eu tô relaxada. Mas ela trabalha no computador o dia inteiro assim, ó. Fulana, relaxa o ombro, mas eu tô relaxada. Aí você vai pegar essa fulana e vai trabalhar a aula inteira dela assim? Não vai, gente. Então tem que entender um pouquinho qual é o objetivo e o que essa pessoa precisa, né? E nós, como profissionais do movimento, a gente precisa entender o que o nosso corpo precisa e o que ele não é indicado para ele. Então, frasezinha aí pra vocês. Primeiro o corpo, depois a música e terceiro equilíbrio, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Lembrando que a live não fica salva aqui por conta de técnicas da plataforma aqui, mas logo ela já estará no YouTube. Se você estiver vendo aqui no YouTube, lembra de curtir, comentar, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é sempre um prazer estar aqui com vocês. E até terça-feira que vem. Super beijo!